Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 16 de maio de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Depois de olhar a todos, disse ao homem: Estende a tua mão. Ele a estendeu e esta ficou sã. Cheios de furor, os escribas e fariseus perguntavam uns aos outros o que fariam a Jesus. Lucas 6, 10 a 11. Meta do mês: desenvolver os sentimentos de justiça e dever. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que lhe deve assinalar o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: dever para consigo mesmo, cultivar o hábito da prece desde o início do dia. Sugestão para a prece: prece de amor e gratidão a Deus. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, nós somos agradecidos a Deus por ter criado este planeta com muito zelo, com muito carinho, para que aqui fosse habitado pelos aqueles desgarrados que não cumpriram a sua missão. Somos agradecidos, Jesus, por ter criado esse ambiente tão lindo, com águas, com os rios, com os pássaros, com os animais, com as plantas, as árvores. Somos agradecidos pela brisa suave, pelo sol, pelo dia, pelas estrelas, pela noite, pelo ar que respiramos. Somos gratos, Jesus, pela vida, por todos aqueles que nasceram conosco, que vivem conosco, desde a nossa família, aos parentes, a todos aqueles que estão conosco. Que o seu amor, Jesus, possa estar sempre conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quinta-feira, é dia de reunião administrativa em nossa casa espírita. Lembramos que a nossa reunião ela é feita virtual, pela plataforma Zoom, e temos muitas tarefas, muitas questões para serem planejadas, organizadas. Nós temos agora, no fim da semana, né, sábado e domingo, o primeiro treinamento da Concafras, que acontece em Sinop, será online. Então, nós teremos aí o sábado para estudo, preparação de todo esse grande evento que é a Concafras, que acontecerá o ano que vem. E acontecerá em 7 cidades brasileiras, né? Então, Sinop, aqui pertinho de nós, também vai ter Concafras, né? E temos também a Rota Paulo de Tarso, que acontece no final do mês, no dia 30 e 31. E no dia 1º de junho nós temos a reunião Allan Kardec. Então temos muita coisinha aí para a gente planejar, discutir dentro desse trabalho grandioso da Seara do Cristo. Então, é muito importante que todos os trabalhadores da Casa Espírita, todos aqueles simpatizantes que querem estar trabalhando, que participe, venham conhecer um pouquinho o trabalho do Espiritismo, venha dedicar-se a essa obra maravilhosa. Se você pode dar um pouquinho do que você consegue, vem. A gente sempre fala aqui que a gente dá aquilo que a gente tem condição de doar, né? Um tempinho ali para cuidar das crianças, na evangelização, auxiliar, né, os evangelizadores.
que nós temos crianças de todo quanto é tipo, né? E às vezes precisa de alguém para estar auxiliando, amparando. Tem a sopa, tem a atividade de artesanato com as mãezinhas. Então, temos aí muitas tarefas. Mas como a gente já disse antes, olha, eu sou um dentista, eu poderia estar auxiliando as crianças ou as mães, dando uma olhada na boca das crianças, ver as instruções que podem ser feitas, né? Olha, eu sou médico, gostaria de doar aí um horário de consulta. Nós temos muitas gestantes, né? Mães novinhas, né? Que que pariram recentemente, né? Então, assim, podem estar sendo auxiliadas, né? Então, ou psicólogos, ou advogados, né? Tem muita frente de trabalho. Então, você será bem-vindo a estar conosco, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Nós então vamos hoje para a sétima mensagem de Emmanuel sobre este capítulo e esse versículo. Então, novamente, Jesus lhes falou, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em treva, mas terá a luz da vida. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Seguirás a luz. Reconhecerás os potenciais divinos do coração humano, não só para que não faltes ao culto da gratidão, mas também para que não falhes à expectativa do Mestre e Senhor, que te permitiu lhe trouxesses o nome na fachada dos compromissos. Muitos dirão que a humanidade atingiu a bancarrota moral, que a civilização retrocedeu, que o mal invadiu a moradia terrestre, que nenhum bem resta mais a fazer. Continuarás, porém, crendo no homem e na sua capacidade infinita de renovação e sublimação. Muitos desancam. De tua parte, servirás leal ao teu posto. Esquecerás os profetas do desânimo e os mentores do pessimismo, que despendem o tesouro das horas comprando arrependimento com a palavra corrompida em torno dos problemas da terra em transição, e cumprirás os deveres que assumiste, ainda que para isso te vejas sob o imperativo de jugular os teus ímpetos à reação diante do mal, com o que apenas favorecerias a desordem. Amar-te-ás de entendimento e abnegação, tolerância e conformidade, a fim de que possas formar entre os lidadores que sustentam o combate multissecular e incessante da criatura humana contra a força das trevas. Inspirar-te-ás naqueles a quem os povos de hoje devem a sua estabilidade e grandeza. Lembrar-te-ás desses milhões de apóstolos desconhecidos, dos professores que se apagaram para que os discípulos fulgurassem, dos pais que se esqueceram entre as paredes domésticas para que os filhos conseguissem crescer, cooperando no levantamento de um mundo melhor, dos que retiveram o ouro sem egoísmo, empregando-o criteriosamente na formação do trabalho e do progresso, da beneficência e da instrução,
dos que se ofereceram em holocausto à ciência, para que os hospitais defendessem a vida contra a morte, dos que desistiram do conforto pessoal a fim de se consagrarem à palavra ou à pena em horários de sacrifício, sem remuneração estabelecida na terra, para que não escasseassem esclarecimento e consolo à mente popular, dos que desencarnaram fiéis às responsabilidades que esposaram pelo bem dos outros, conquanto pudessem haver repousado nos dias que os aproximavam da morte, pela imposição do cansaço físico, dos que voluntariamente tomaram sobre os próprios ombros os encargos dos companheiros que desertaram das boas obras, dos que não permitiram que a injúria e a incompreensão, a calúnia ou a acusação indébita lhes impedissem o trabalho no amparo aos semelhantes. Não somente recordarás esses justos que acenderam a luz do teu caminho, mas igualmente segui-los-ás, amando e servindo sempre. Corrigirás o mal com o bem, afastarás a agressão com a paciência, extinguirás o ódio com o amor, desfarás a condenação com a bênção. Embora te sangrem os pés, palmilha com eles os heróis anônimos do bem eterno, a estrada íngreme da ascensão, na certeza de que à frente de todos esses pioneiros da imortalidade vitoriosa caminha Jesus, o excelso amigo que um dia nos prometeu com clareza e segurança: aquele que me segue não anda em trevas. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, abril de 1968, e também na obra Alma e Coração, da editora Pensamentos, capítulo 15. Meus amigos, a cada dia que passa, a gente estudando o Evangelho de João, a gente vê que Jesus vai nos chamando a atenção, vai tirando a gente do nosso mundo íntimo, da mesmice, e nos impulsionando para frente. E ainda mais nesse capítulo 8, no versículo 12 do Evangelho de João, que nós já estamos com 7 dias estudando este versículo e este capítulo, e o Emmanuel vai como que batendo o martelinho ali na nossa mente da importância de nós estarmos seguindo Jesus. Porque se estamos com Jesus, nós estamos na luz. Se nós não estamos com Jesus, nós estamos em treva. E o que é estar com Jesus? É professar uma religião? Não. Estar com Jesus é fazer o que Jesus pediu que fosse feito. Então é isso que nós temos que fazer, né? Aquela ideia da religião hoje não cola muito. E todas as religiões fazem caridade. Todas as religiões procuram fazer o que Jesus pediu, mesmo aquelas que não são chamadas de religiões cristãs. Então elas também fazem o bem, fazem caridade. Então isso é viver na luz. Isso é viver com o Cristo. Então nós temos que desconstruir aquela ideia de que o Cristo é só nosso, que é só dos cristãos. Não. Jesus, ele é o governador da terra. Então, tudo aqui dentro isso acontece com a autorização dele, com a permissão dele. E as religiões estão dentro do patamar correto que estão.
Infelizmente, alguns grupos religiosos não vivem o Evangelho de Jesus. Muitos pregam sobre Jesus, mas não vivem, ficam muito no discurso, mas não conseguem viver o Evangelho de Jesus. Pregam uma religião excludente, de perseguição. Então, aí a gente foge do que é o Evangelho. Então, o Emmanuel começa dizendo na mensagem: reconhecerás os potenciais divinos do coração humano, não só para que não faltes o culto da gratidão, mas também para que não falhes a expectativa do Mestre e Senhor que te permitiu lhe trouxesses o nome na fachada dos compromissos. Então, meus amigos, todos nós temos os nossos compromissos reencarnatórios. A pessoa que é da ciência está trabalhando empenhada ali para construir medicamentos, vacinas, tecnologias de diversos tipos. Se ela utiliza essa sabedoria dela na construção desse bem para o bem da humanidade, ela está com Jesus. Agora, se ela constrói isso para mandar, para ter poder, para manter o seu orgulho, aí ela não está com Jesus. Um pai, uma mãe que dedicados ali na educação dos seus filhos, empenhados para que os filhos sejam pessoas boas, eles estão cumprindo a tarefa que foi confiada a eles. Os filhos que respeitam os pais, as mães, que dedicam-se à tarefa ali, empenhadas, ensinadas, educadas pelos pais, estão cumprindo o seu compromisso reencarnatório. E claro que nós vamos expandindo isso na nossa profissão, como professor, como um advogado, como um médico, como um psicólogo, um assistente social, dentro da profissão que a gente tem ali, dedicar ao bem. E não fazer da nossa profissão, do nosso cargo, algo de humilhação, algo de opressão, mas algo de acolhimento. Então, isso é muito importante, a gente perceber isso, que a gente está ali com pessoas que são espíritos amados por Deus, que estão num processo grandioso de reorganização íntima. Um bebezinho, por exemplo, na evangelização, uma criança peralta que está ali na evangelização, são espíritos carentes de amor, carentes, porque o único lugar, às vezes, que ele vai ter amor é ali do professor, do evangelizador, porque às vezes na casa dele ele não consegue ter. Porque às vezes o pai e a mãe trabalham, não tem uma dedicação muito grande, transfere a educação do filho para a babá, que também tem suas encrencas íntimas, que foi educada de um jeito, e aí vai educar o filho alheio, não vai ter amor, não vai ter dedicação, está ali às vezes por causa do salário, às vezes agride aquela criança. Então, quando a criança vem para a casa espírita, ela vem desnudada de tudo isso. Ela vem para construir. E nós, como evangelizadores, temos que buscar no nosso íntimo e sob inspiração dos nossos protetores, de espíritos dedicados à tarefa da educação, por exemplo, Meimei, Anália Franco, muitos outros que trabalharam aí na educação, que podem estar intuindo a gente ali, pedir a Jesus, né? Vai vir para esse trabalho, faz a prece, se coloque na presença de Jesus, coloque cada um daquelas criancinhas que estão ali, né? Dos jovens, das mãezinhas, né? Faz a prece, vai mentalizando cada um deles, não lembra o nome, vai mentalizando,
pedindo ao anjo da guarda deles, pedindo a Jesus que auxilie. E a gente vê essa criança como parte desse processo reencarnatório também nosso, né? Então, muitas pessoas se dedicam à tarefa da humanidade. Hoje, por exemplo, nós estamos vendo isso bem palpável com esse desastre no Rio Grande do Sul, das enchentes, a quantidade de pessoas dedicadas que estão lá, doando o seu tempo, auxiliando, e às vezes até se comprometendo a sua própria saúde, mas está ali trabalhando em prol daqueles que perderam tudo, ou perderam quase tudo. Quantos perderam até a esperança? Então, esses irmãos estão ali, dedicados. Nós outros que aqui estamos de longe, vamos auxiliar com alguma coisa material, mas também colocar esses irmãos na oração, estar com eles no sentimento também, para que a gente, junto, possamos trabalhar em prol do Cristo. Então, a gente não precisa ser cristão para estar com Jesus. A gente precisa ser bom para estar com Jesus. Então, aí você pode ser do candomblé, você pode ser do terreiro de Umbanda, você pode ser espírita, evangélico, católico, você pode ser judeu, você pode ser budista, pode ser muçulmano, você pode ser taoísta, e qualquer religião que você siga. Se você é bom, se você faz o bem, você é do Cristo. Simples assim, né? Aquele que faz o bem é do Cristo. Jesus está com ele. É claro que Jesus está com todos, mas nós estamos com o Cristo quanto mais nos afinamos à prática do bem. Quando mais distanciamos da prática do bem, nós nos afastamos do Cristo, mesmo Ele estando conosco. Meus amigos, acho que deu para a gente compreender um pouquinho, né, esse ensinamento de hoje. É claro que eu vejo de um ponto, você vai ver de outro, e aqui nós vamos construindo o nosso conhecimento, construindo também a nossa reforma íntima e a nossa modificação. Então vamos, nesse instante, buscar em Jesus o auxílio de todos os momentos da nossa vida. Elevemos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos a Jesus. Envoltos no amor do Cristo, inspirados pelos benfeitores, nossos guardiães, que estão sob o comando de Jesus a nos intuir, a cuidar de cada um de nós. Nós queremos, nesse instante, Jesus, pedir por aqueles irmãos que estão doentes, aqueles que estão na cama de suas residências, aqueles que estão em coma. E pedimos também, Jesus, por aqueles que desencarnaram nas enchentes, que ainda não foram encontrados pela família, que nesse instante o Espírito da caridade, o anjo da caridade, possa visitar esses rios, fazendo uma varredura nos ambientes de afogamentos, retirando os espíritos que insistem em ficar apegados aos seus corpos, que já não estão mais, não têm mais vida. Que esses irmãos possam ser resgatados, Jesus, nesse instante. E nesse momento, eles possam ser conduzidos ao hospital, onde passarão pela limpeza fluídica de seus corpos, desobstruindo sua garganta, seus pulmões pelo afogamento, acolhendo-os, amparando-os.
recebendo todos os primeiros socorros necessários para o seu reajustamento. Rogamos, Jesus, pelos doentes, que possam também buscar em Ti o consolo, o conforto, a resignação. Os familiares que estão em luto, que possam também se equilibrar, buscar a esperança em Ti, sabendo que a vida continua e que aqueles que retornaram para a pátria celestial, vitimados pelas enchentes, pelos deslizamentos, pelas guerras, por toda a espécie de desequilíbrio, tanto da natureza quanto do ser humano, possam receber serem equilibrados, possam receber o consolo que tanto precisam. Bondoso Jesus, que nesta manhã e neste dia possamos nos manter vigilantes, firmes diante de Ti. Fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.